Meu nome é Antônio. Tenho 78 anos, e o que vou te contar vai te deixar com o coração apertado, mas também com uma lição que não se esquece. Meu filho caçula, o rapaz que criei com tanto sacrifício, me traiu de uma forma que nem nos piores pesadelos eu imaginava. Ele se apropriou da minha terra, aquela que plantei com as minhas próprias mãos durante décadas, e me deixou sem nada, como se eu fosse um estranho indesejado. Mas espera, porque a história tem reviravoltas que nem ele esperava. Tudo começou numa manhã chuvosa de outono, quando eu estava no alpendre da minha velha casa em Braga, bebendo um chá quente e olhando para os campos que tanto amei. Aquele lugar era o meu mundo. Herdei uma pequena quinta do meu pai, lá pelos anos 50, e transformei-a num pedaço de paraíso com vinhas, oliveiras e um pomar que dava frutos o ano todo. Minha mulher, a saudosa Catarina, que partiu há 7 anos vítima de um câncer implacável, ajudava-me em tudo. Juntos, criamos 4 filhos. O mais velho, Miguel, que emigrou para o Brasil e mal dá notícias. A Teresa, que casou com um engenheiro e vive em Lisboa. O Paulo, que é professor aqui perto, e o caçula, o Luiz, que sempre foi o mais mimado, o que eu achava que seria o meu apoio na velhice. Luiz morava na cidade, em Porto, com a esposa dele, a Sofia, uma mulher ambiciosa que trabalha em imóveis, e sempre olhava para a minha quinta com olhos gananciosos. Ele vinha me visitar com frequência, trazendo presentes baratos e conversas doces. Pai, como vai a saúde? Precisa de ajuda com as contas? Swingava, fingindo preocupação. Eu, tolo, confiava nele cegamente. Afinal, era o meu sangue, o menino que eu carreguei nos ombros pelas vinhas quando era pequeno. Mas, aos poucos, notei mudanças sutis. Ele começou a falar de modernizar a propriedade, sugerindo que eu vendesse parte dela para investir em algo mais rentável. Pai, essa terra vale uma fortuna agora, com o turismo crescendo na região. Podia ser um hotel rural ou algo assim, dizia. Eu ria e respondia: Filho, esta terra é a minha vida. Não se vende o que se ama. Mas ele insistia, e eu não via o veneno por trás das palavras. Tudo desmoronou numa tarde de terça-feira. Eu tinha acabado de colher algumas azeitonas quando Luiz chegou de carro novo, reluzente, com papéis na mão. Pai, sente-se, precisamos conversar, disse ele, com um tom sério que me gelou a espinha. Mostrou-me documentos que provavam que a quinta agora era dele. Como? Aproveitando-se de um momento de fraqueza minha, há 2 anos, quando sofri um derrame leve e fiquei internado. Naquele hospital, confuso e assustado, assinei uma procuração para que ele gerenciasse meus assuntos em caso de emergência. Pensei que era para pagar contas ou cuidar da papelada do seguro. Mas o malandro usou isso para declarar-me incapaz judicialmente, alegando que eu estava senil, e transferiu a propriedade para o nome dele sem o meu conhecimento real. Pai, fiz isso pelo seu bem. Você já não aguenta mais o trabalho pesado. Vou vender parte e usar o dinheiro para colocá-lo num lar confortável em Braga, explicou, como se fosse uma bondade. Senti o mundo ruir. Aquela quinta não era só terra, era onde Catarina e eu nos casamos sob as oliveiras, onde os filhos brincavam descalços, onde enterrei o nosso cão fiel depois de 15 anos de companhia. Trabalhei nela desde os 20 anos, depois de deixar a aldeia pobre onde nasci, em Trás-os-Montes, filho de camponeses que mal tinham pão na mesa. Vim para Braga com nada no bolso. Arranjei emprego numa fábrica de cerâmica, mas sempre sonhei com a terra. Comprei o terreno aos poucos, pagando prestações que me tiravam o sono, plantando cada árvore com suor e esperança. Catarina, que conheci num baile popular aos 25, era a luz da minha vida. Ela vendia frutas no mercado e tinha um sorriso que iluminava os dias cinzentos. Casamos em 1968, numa igreja simples, sem luxos, mas com amor de sobra. Vivemos anos difíceis, secas que matavam as colheitas, invernos frios que congelavam as vinhas, mas nunca desistimos. Criamos os filhos ali, ensinando-lhes o valor do trabalho honrado. Quando Luiz me mostrou aqueles papéis, gritei: Como ousas? Esta terra é minha herança, não tua para roubar. Ele só encolheu os ombros. Está feito, pai. Os compradores chegam na semana que vem. Arrume suas coisas e vá para casa da tia Isabel. E saiu, deixando-me ali, atordoado, como se eu fosse lixo descartável. O que mais doeu não foi perder a quinta, mas perceber as mentiras acumuladas. Todas aquelas visitas carinhosas, as perguntas sobre documentos antigos, as sugestões de atualizar a escritura,
Tudo parte de um plano friamente calculado. Passei a noite em claro, na casa da minha irmã Isabel, que mora numa vila próxima. Não chorei de tristeza, mas de raiva fervente. Eu, Antônio Oliveira, que lutei toda a vida para dar o melhor aos meus, e assim sou pago. No dia seguinte, levantei-me ao amanhecer, vesti a minha melhor camisa, aquela reservada para festas e enterros, e fui direto ao escritório do meu advogado, o Dr. Vasco, um homem íntegro que conheço há décadas. Luiz não sabia, mas o seu velho pai tinha segredos bem guardados. Vou te contar quem sou eu de verdade, para entenderes o porquê de tanta dor. Nasci em 1947, numa aldeia remota de Trás-os-Montes, onde a pobreza era lei. Meus pais eram pastores, comíamos sopa de couves dias a fio, e eu ia à escola descalço no inverno. Aos 18, fugi para Braga com uns trocos no bolso, sonhando em ser dono do meu destino. Comecei como operário numa pedreira, carregando pedras que me partiam as costas, mas tinha ambição. Conheci Catarina aos 25, numa feira local. Ela era costureira, com mãos delicadas e um coração enorme. Demorei meses a conquistá-la, pois eu era só um trabalhador sujo de pó. Casamos e alugamos um casebre minúsculo. Quando Miguel nasceu, dormia num berço improvisado na cozinha. Depois veio Teresa, Paulo e Luiz. Trabalhei turnos duplos na fábrica. Catarina costurava à noite. Juntávamos cada cêntimo para comprar a quinta. Levou 15 anos de pagamentos, negando-me até um copo de vinho para completar as prestações. Naquela quinta celebramos tudo. Aniversários com bolos caseiros, natais com presépios de musgo colhido no monte, formaturas dos filhos. Ali, Catarina me ensinou a fazer o seu famoso cozido à portuguesa. No pomar, joguei bola com os rapazes até ficarem homens. Velamos os meus sogros na sala principal. Quando os filhos cresceram, Miguel foi para o Brasil atrás de fortuna. Teresa mudou-se para Lisboa. Paulo ficou por perto, mas ocupado com a escola. Luiz, o caçula, era o que mais visitava, especialmente após a morte de Catarina. Pai, não estás sozinho, dizia ele consolando-me, mas agora vejo que era fingimento. Após o funeral dela, Luiz começou a mudar. Vinha com frequência, mas perguntava por papéis velhos, avaliava a terra disfarçadamente. Pai, onde guardas as escrituras? Já pensaste num testamento? Eu respondia inocente, sem desconfiar. Comecei a notar coisas estranhas. Ele revistava armários quando eu saía, comentava o valor da propriedade com amigos, corretores, trazia uma assistente social para falar de opções para idosos. Senhor Antônio, há residências maravilhosas onde estaria seguro, dizia ela. Eu recusava. Estou bem na minha terra. Mas Luiz insistia. Pai, e se cais? E se esquece o fogão ligado? Metia-me medo, o manipulador. Com Sofia, mediam espaços. Este celeiro daria um bom anexo. Perguntei o quê, e mentiram. Só ideias para manutenção. Entendi então que me viam como obstáculo. O que Luiz ignorava era que eu não era o velhote pobre que imaginava. Ao longo dos anos, além da quinta, poupei em segredo. Tinha um fundo de reforma da fábrica, investimentos em obrigações que rendiam juros, uma pequena casa alugada em parceria com um compadre falecido, e terras herdadas em Trás-os-Montes que vendia a uma empresa de turismo rural há 8 anos. No total, quase 1.500.000 euros, escondidos em contas só minhas, com testamento notariado. Ia dividir igualmente entre os 4 filhos. Mas agora... Planos mudavam. No escritório do Dr. Vasco, contei tudo. Ele ficou indignado. Antônio, isso é fraude. Podemos anular. Mas eu disse. Não, Vasco. Deixe-o ficar com a quinta, mas vamos ensiná-lo uma lição. Mudamos o testamento. Luiz fora, o resto para os irmãos, e causas boas. E havia mais. A escritura original tinha uma cláusula de direito de uso vitalício. Eu podia habitar ou cobrar aluguel se não o fizesse. Luiz não lera com atenção. Agora, ele me devia 1.200 euros mensais. Se fosses tu, o que farias? A notificação chegou, e Luiz transformou-se. De traidor frio, virou filho devoto. Visitas diárias à casa da tia Isabel, com doces e falsos sorrisos. Pai, como estás? Precisas de algo? Sofia trazia ensopados, fingindo afeto. Levava-me a restaurantes chiques, comprava roupas novas. Pai, volta para a quinta. Podemos morar juntos, propunha. Mentiras. Vasco confirmou que nunca vendeu. Queria-a para si. Os outros filhos ligavam mais. Teresa de Lisboa, Paulo local,
até Miguel do Brasil. Todos preocupados de repente. Luiz tentava sondar. Pai, tens poupanças? Posso ajudar a gerir. Mentia. Não, filho, só a pensão. Descobri que investigava minhas contas, indo ao banco como representante. Vasco alertou-me. Ele andou aqui farejando testamentos. A gota d'água foi uma conversa franca. Luiz, pensas que sou idiota? Ele gaguejou. Confrontei-o com a traição. Pai, foi por necessidade, o negócio falia. Mas eu rebati. Necessidade? Eu passei fomes, mas nunca roubei família. Ele suplicou, mas eu mantive firme. Organizei uma reunião familiar. Todos vieram, expectantes. Revelei as poupanças. 1,5 milhões para dividir, mas Luiz fora por traição. Explosão. Luiz gritou injustiça. Sofia chorou deudas. Que se quede com a quinta, mas pague aluguel ou prisão, disse. Vasco mostrou papéis. Luiz ameaçou processos, mas perdeu. Meses depois, mudei para um apartamento modesto em Braga, pago com o aluguel dele. Visitei Causas, um lar para idosos abandonados, gerido pela irmã Margarida, uma escola rural em Trás-os-Montes, decadente, e bolsas para jovens pobres. Doaria 500 mil ao lar para reformas. 400 mil à escola por salas novas. 600 mil para 8 bolsas universitárias. Na reunião, filhos chocados. Luiz furioso. Não podes. Mas podia, e fiz. Paz veio. Filhos verdadeiros aproximaram-se, netos como o de Luiz, o jovem Tiago, pediram perdão. Visitei o lar. Idosos gratos, camas novas. Escola, crianças cantando, salas brilhantes. Bolseiros, uma rapariga. Ana, quer ser engenheira. Graças a si, senhor Antônio. Felicidade real. Luiz paga relutante, mas muda. Pergunta saúde. Talvez aprenda. Herança verdadeira? Valores. Catarina aprovaria. Vida ensina. Traição fere. Mas bondade cura. Conta-me se faz sentido. E de que cidade escutas? Mas o que realmente me trouxe uma sensação renovada de propósito foi o dia em que decidi mergulhar de cabeça nas vidas que o meu dinheiro ia transformar. Em vez de me limitar a assinar cheques e deixar tudo nas mãos de burocratas, quis ver com os meus próprios olhos o impacto real. Tocar nas mudanças que eu, um velhote de Braga com mãos calejadas de terra, podia provocar. Comecei pelo lar de idosos, aquele refúgio modesto gerido pela irmã Margarida, uma freira enérgica de uns 60 anos, com olhos que brilhavam de determinação apesar das rugas de cansaço. O lugar ficava numa rua estreita da periferia. Um edifício antigo que cheirava a desinfetante misturado com o aroma de sopa caseira. Quando cheguei, de autocarro, com uma sacola de frutas frescas do meu antigo pomar, que Luiz agora negligenciava, deixando as árvores carregadas sem colheita, a irmã Margarida me recebeu com um abraço apertado, como se eu fosse um santo descendido do céu. Senhor Antônio, venha ver o que a sua generosidade já permitiu, disse ela, guiando-me pelos corredores pintados de fresco, onde antes as paredes descascavam como pele velha. Ali, conheci o Sr. Joaquim, um antigo pescador de Matozinhos, com 82 anos e pernas que tremiam de artrite. Ele estava sentado numa cadeira de rodas nova, reluzente, que substituíra a velha que rangia como porta enferrujada. Antes, eu mal saía do quarto porque doía tudo, confidenciou-me, apertando a minha mão com força surpreendente. Agora, com estas rodas e os remédios que chegam pontuais, vou até o jardim jogar as cartas com os companheiros. O Senhor salvou-me de virar estátua, sabe? Ri-me, mas por dentro sentia um calor que há anos não experimentava. Não era orgulho, era a certeza de que cada euro doado se convertia em dignidade palpável. Passeamos pelo novo refeitório, onde mesas robustas acomodavam pratos quentes 3 vezes ao dia, em vez das refeições frias e escassas de outrora. Uma velhinha chamada Rosa, viúva de um mineiro, bordava um lenço enquanto me contava. Meu marido morreu nas minas e os filhos, espalhados pelo mundo sem uma carta. Aqui, graças ao Senhor, tenho uma cama macia e alguém que ouve as minhas histórias sem pressa. Saí dali com o peito cheio, prometendo voltar para um almoço coletivo que eles planeavam em minha honra. De Braga, apanhei um comboio para o norte, rumo à aldeia onde nasci, em Trás-os-Montes, um ninho de casas de pedra encostadas às montanhas, onde o vento uiva como lobo solitário nas noites de inverno.
A escola primária, que eu frequentara nos anos 50, com carteiras de madeira lascada e um quadro negro rachado, agora erguia-se renovada como um milagre. O professor Martínez, na verdade chamava-se professor Eduardo, um homem magro de bigode grisalho e entusiasmo contagioso, esperava minha porta com um grupo de crianças barulhentas, vestidas com uniformes limpos mas remendados. Senhor Antônio, olhe para isto! Exclamou ele, apontando para as duas salas novas, com janelas amplas que deixavam entrar a luz do sol outonal, dissipando o mofo que outrora reinava. As paredes exibiam murais pintados pelos alunos. Desenhos de árvores, rios e sonhos de profissões futuras. Médicos, pilotos, professores como o Eduardo. Entrei numa das salas, onde bancos ergonômicos substituíam os velhos assentos desconfortáveis, e uma estante transbordava de livros ilustrados, dicionários e até tablets doados para aulas digitais. Uma menina de uns 9 anos, com tranças loiras e olhos curiosos, chamada Inês, aproximou-se tímida. Obrigada pelo nosso cantinho novo, senhor. Agora, quando chove, não pinga na cabeça da gente. E podemos ler histórias sem medo de estragar os papéis. O professor explicou como os 400 mil euros permitiram não só as construções, mas também um fundo para merendas diárias. Muitos miúdos chegavam de barriga vazia, filhos de pastores que mal vendiam o leite das cabras. Sentamo-nos num círculo improvisado no pátio, e as crianças cantaram uma canção folclórica da região, com vozes afinadas e risos intercalados. Isto é o futuro deles, senhor Antônio, sussurrou Eduardo. Você plantou sementes que vão crescer além destas montanhas. Regressei a Braga no comboio da tarde, com o coração leve, carregando um desenho que Inês me oferecera. Eu retratado como um gigante bondoso, segurando uma escola nas mãos. Mas a parte que mais me tocou a alma veio das bolsas para os jovens. O programa, gerido por uma associação em Porto, focava-se em rapazes e raparigas de famílias humildes, com notas altas, mas bolsos vazios. Fui lá numa manhã ensolarada de metro desde Braga e conheci-os num escritório simples mas acolhedor, cheio de posters motivacionais e cheiro a café fresco. A coordenadora, uma mulher chamada Beatriz, de uns 40 anos e energia incansável, apresentou-me aos beneficiários, 8 ao todo. Cada um uma história de superação. Havia o Pedro, de uma aldeia perto de Viana do Castelo, que sonhava ser engenheiro civil para construir pontes que unissem comunidades isoladas. Meu pai é pedreiro, senhor, e mal sabe ler. Com esta bolsa, estudo em Coimbra sem preocupar-me com propinas ou livros caros, disse ele, apertando um caderno cheio de equações. Depois, a Ana, uma rapariga de olhos verdes e determinação feroz, que queria engenharia ambiental para combater a poluição nos rios do Douro. Vim de uma família de viticultores, mas as secas estão a destruir tudo. Graças ao Senhor, aprendo a salvar o que resta. Conversamos horas, partilhando lanches que Beatriz preparara. Pastéis de nata e sumos naturais. O Miguel, não o meu filho, mas um homônimo de 19 anos, contava como escapara de um bairro pobre em Porto, evitando o caminho das drogas que levara amigos seus. Quero ser professor de matemática, para mostrar aos miúdos que números podem mudar vidas. Cada relato era um eco da minha juventude. A fome de conhecimento, a luta contra a pobreza, o brilho nos olhos que eu tivera ao plantar as primeiras vinhas. Beatriz mostrou-me relatórios. Com os 600 mil euros, as bolsas cobriam não só estudos, mas estágios e mentoria. Você não doou dinheiro, senhor Antônio. Doou esperanças concretas. Enquanto isso, em casa, no meu apartamento modesto com vista para uma praça animada, as visitas dos filhos ganhavam profundidade. Teresa veio de Lisboa num fim de semana, não com pressa habitual, mas com tempo para cozinhar o cozido à portuguesa que Catarina lhe ensinara. Pai, nunca imaginei que tinhas guardado tanto. Por que esconder? Swingou enquanto picávamos cebolas. Não escondi, filha. Protegi. O dinheiro é ferramenta, não identidade. Falamos da infância dela, das noites em que eu contava histórias de lobos nas montanhas para adormecê-la. Paulo, o professor, trazia livros de história local, discutindo como a minha doação à escola em Trás-os-Montes preservava tradições. Estás a criar raízes que vão durar gerações, pai. Até Miguel, do Brasil, ligava via vídeo, prometendo vir no Natal. Avô, os meus filhos querem conhecer o homem que transforma vidas. Luiz, por seu lado, evoluía devagar, como uma videira relutante a dar frutos.
Os pagamentos mensais chegavam pontuais, mas agora acompanhados de mensagens curtas. Espero que estejas bem de saúde. Encontrei-o uma vez no mercado de Braga, comprando azeitonas, ironicamente, das que outrora colhia na quinta. Parou, hesitante. Pai, o Tiago fala de ti todos os dias. Diz que quer ser como o avô, ajudando os outros. Não respondi com raiva, apenas acenei. Diz-lhe que venha visitar-me. Talvez o remorso o roesse por dentro, moldando-o aos poucos. O neto Tiago, com 16 anos e cabelos rebeldes, apareceu sozinho uma tarde de bicicleta. Avô, o pai errou feio, mas eu aprendi com isso. Quero estudar agronomia, para cuidar de terras como a tua. Abraçamo-nos, e pela primeira vez em anos, senti que a família se recompunha. Não por obrigação, mas por laços genuínos. À medida que os meses corriam, como rios após a chuva, comecei a explorar hobbies esquecidos. Juntei-me a um clube de caminhadas em Braga, percorrendo trilhos que me lembravam a juventude, com Dom Evaristo, o vizinho viúvo que jogava dominó, como companheiro fiel. Antônio, és um exemplo vivo de resiliência, dizia ele entre risos. Visitei a quinta uma vez, de longe, vendo Luísa tentar mantê-la, as vinhas podadas, o pomar colhido. Talvez a lição calasse fundo. No lar, organizei uma festa de São Martinho, com castanhas assadas e vinho novo, onde os idosos dançaram ao som de acordeão. Na escola, recebi cartas das crianças, desenhos coloridos e promessas de ser grandes como o Senhor. Dos bolseiros, e-mails com atualizações. Pedro aprovou o primeiro ano com distinção. Ana participava em projetos ecológicos. Esta jornada mostrou-me que a traição de Luiz não foi o fim, mas um catalisador para algo maior. Catarina, onde quer que esteja, sorria ao ver-me assim. Não amargo, mas florescendo. A vida, afinal, é como uma oliveira antiga, torcida pelas tempestades, mas carregada de frutos maduros. Diz-me, faz sentido esta viragem? E tu? De que cidade ouves estas palavras, com o coração aberto? E a viragem na minha existência não parou por aí. Transformou-se num fluxo constante de descobertas pessoais, como se a traição de Luiz tivesse aberto uma comporta que liberava energias adormecidas há décadas. Num impulso que me surpreendeu a mim mesmo, decidi viajar sozinho para além das fronteiras habituais, algo que nunca fizera na juventude, preso à terra e às responsabilidades. Apanhei um autocarro para o sul, rumo a Coimbra, onde o Pedro, um dos bolseiros, estudava engenharia. A cidade, com as suas ruas empedradas e o rio Mondego serpenteando preguiçoso, parecia um quadro vivo saído de um livro antigo. Pedro esperava-me na praça da universidade, um rapaz alto e desengonçado, com óculos grossos e um sorriso nervoso que se abria como flor ao sol. Senhor Antônio, não acredito que veio mesmo, exclamou abraçando-me desajeitado, como se eu fosse um herói de banda desenhada. Passeamos pelos jardins botânicos, onde folhas outonais dançavam no vento, e ele contou-me dos desafios. Aulas intensas de cálculo estrutural. Noites em claro a modelar pontes em software que eu mal compreendia, mas que soavam como magia moderna. A bolsa cobre tudo. Dormitório, refeições, até material de desenho. Sem isso, estaria de volta à aldeia, a ajudar o pai nas obras, sonhando com o que nunca viria. Sentamo-nos num banco de ferro forjado, partilhando sandes de queijo que ele trouxera, e ouvi histórias da sua infância. Crescer num casebre de taipa, com irmãos a disputar o único livro escolar. O pai curvado pelo peso das pedras. Lembrei-me de mim aos 18, chegando a Braga com sonhos semelhantes. E senti uma conexão profunda, como se estivesse a mentorar o meu eu mais jovem. Pedro, lembre-se, as pontes não ligam só terras, ligam destinos, disse-lhe, e ele anotou num bloco, olhos brilhando. Regressei com fotos no telemóvel. Ele na biblioteca, eu provando o famoso leitão local. E uma promessa de cartas mensais. Inspirado, estendi as asas para Porto, visitando a Ana na Faculdade de Ciências Ambientais. A cidade pulsava com energia urbana. O Douro refletindo edifícios coloridos como um espelho vivo. Ana, com cabelo curto e prático, tatuagem discreta de uma folha no pulso, guiou-me pelo campus arborizado, explicando projetos de monitorização de poluição. Olhe, senhor, este equipamento que usamos para testar águas. A bolsa pagou o meu acesso a laboratórios que outrora eram proibitivos. Caminhamos ao longo do rio, onde gaivotas piavam ruidosas, e ela falou das vinhas da família, ameaçadas por químicos e mudanças climáticas. Quero desenvolver métodos sustentáveis,
plantar vinhas resistentes, salvar o que o avô cultivou. Partilhamos um café num miradouro, vendo o sol poente tingir o água de ouro. E ri-me das suas anedotas sobre professores excêntricos. Ana, você é a guardiã que o Douro precisa. Incentivei, e ela corou, prometendo atualizações sobre o seu primeiro estágio num parque natural. De volta a Braga, o cotidiano ganhou cores novas. Juntei-me a um grupo de leitura na biblioteca municipal, devorando romances históricos que ecoavam a minha saga pessoal. Traições palacianas, redenções tardias. Dom Evaristo, o companheiro de dominó, tornou-se confidente de aventuras. Antônio, pareces renascido, homem. Conta lá da viagem a Coimbra. Ríamos horas, trocando memórias de amores perdidos e vitórias pequenas. Os netos aproximavam-se. O Tiago, filho de Luís, aparecia para passeios de bicicleta pelo centro histórico, questionando sobre a quinta antiga. Avô, por que não processaste o pai de volta? Podias recuperar tudo. Expliquei com paciência de avô. Tiago, a justiça não é sempre tribunal. Às vezes é deixar o tempo curar feridas, ensinando lições sem algemas. Ele assentia, olhos pensativos, e contava dos seus planos. Ingressar na Universidade de Agronomia em Évora, cultivar terras de forma ética. Quero honrar o que perdeste, avô. Luís, entretanto, mostrava fissuras na armadura. Uma chamada inesperada, voz rouca. Pai, o Tiago insiste em falar de ti. Diz que aprendeste a voar na velhice. Não era pedido de perdão, mas um reconhecimento velado. Respondi neutro. Diz-lhe que as asas crescem de cicatrizes. Pagamentos continuavam, agora com bilhetes, para as tuas viagens. Talvez o remorso o moldasse, como argila sob mãos pacientes. Os outros bolseiros enviavam progressos. O Miguel, futuro professor de matemática, partilhava equações resolvidas via e-mail. Uma enfermeira em formação, a Clara, descrevia simulações de emergências. Cada mensagem era um tijolo na ponte que construía. Não de pedra, mas de esperanças entrelaçadas. No lar da irmã Margarida, organizei oficinas. Ensinei os idosos a fazer vinho caseiro com uvas compradas no mercado, recordando receitas de Catarina. O senhor Joaquim, na cadeira de rodas, misturava com mãos trêmulas, rindo. Sabe a liberdade este néctar? Dona Rosa bordava panos com motivos das vinhas, vendendo-os para fundos extras. Na escola de Trás-os-Montes, via videochamada, assistia a uma aula inaugural. Crianças explorando tablets com jogos educativos, o professor Eduardo Bimin. Graças a si, eles tocam o mundo digital. Uma neve precoce caiu em Braga, cobrindo a praça como manto branco, e caminhei sozinho, sentindo paz invernal. A traição, um eco distante. O legado, um fogo aceso. Mais surpresas vinham. Uma carta de Miguel, o filho brasileiro, anunciando visita surpresa com netos. Pai, queremos ver o homem que inspira mundos. Planeei roteiros. A quinta de longe, o lar, a escola remota via fotos. Teresa propôs um jantar familiar, sem Luís inicialmente, para curar devagar. Aceitei, sabendo que o tempo tecia teias imprevisíveis. Ana enviou amostras de solo analisadas. Veja, senhor. Poluentes reduzidos em testes. Pedro mandou esboços de pontes futuristas. O clube de caminhadas levou-me a Montes Nevados, onde o ar puro limpava a alma. Dom Evaristo confidenciou. Antônio, a tua história é romance vivo. Traição, redenção, voos tardios. Refleti no apartamento, vendo flocos dançarem. A vida não era linha reta, mas espiral ascendente, cada volta enriquecendo o centro. Catarina sussurraria, bem voado, amor. Faz eco em ti esta espiral? De que canto do mundo captas estes fios tecidos com neve e sonhos? Com o inverno a apertar Braga como um punho gelado, os flocos que dançavam lá fora transformaram-se em mensageiros de uma quietude profunda, convidando-me a pausas reflexivas que se entrelaçavam com ações inesperadas. Uma manhã, ao acordar com o som abafado da neve acumulando-se nos telhados, recebi um pacote surpresa pelo correio. Uma caixa de madeira entalhada, vinda do Brasil, com o carimbo de Miguel. Dentro não ouro ou relíquias, mas sementes raras de árvores tropicais, mangueiras, abacateiros, coisas que eu nunca plantara na minha quinta minhota. Uma carta anexada na caligrafia apressada dele. Pai, para plantares no teu novo jardim, ou onde quer que o coração te leve. Os netos escolheram, dizendo que o avô Antônio faz crescer mais que plantas, faz crescer pessoas. Sorri,
sentindo um formigueiro de emoção. Não era reconciliação forçada, mas um gesto tímido, como raiz brotando em solo árido. Inspirado, transformei o pequeno varandim do apartamento num oásis invernal. Vasos cerâmicos cheios de terra fértil, onde enterrei aquelas sementes exóticas, regando-as com água morna para enganar o frio. Dom Evaristo, espreitando da porta ao lado, juntou-se ao projeto. Vamos fazer um mini jardim botânico aqui em cima, homem. Eu trago mudas de alecrim da minha terra alentejana. Passávamos tardes a podar, conversando sobre botânica improvisada. Ele, com conhecimentos de ervas medicinais. Eu, recordando como Catarina usava folhas de oliveira para chás calmantes. O varandim floresceu em rebentos verdes, contrastando o branco exterior, e vizinhos curiosos paravam para admirar. Senhor Antônio, isso é Amazônia no Minho. Tornou-se ponto de encontro informal, com chá quente e histórias trocadas, tecendo uma rede comunitária que eu nunca imaginara na solidão anterior. Essa energia propagou-se às causas. Marquei uma viagem de comboio para Évora, onde o Tiago planeava estudar agronomia, não para visitar faculdades, mas para explorar quintas modelo no Alentejo, colhendo ideias que pudesse partilhar com ele. A paisagem mudava da neve nortenha para planícies douradas, mesmo no inverno, com sobreiros retorcidos como esculturas antigas. Em Évora, hospedei-me numa pensão simples, cheirando a pão fresco, e juntei-me a um tour por vinhedos sustentáveis. Guias explicavam rotação de culturas, irrigação gota a gota, métodos que combatiam erosão. Anotei tudo num caderno gasto, imaginando Tiago aplicando. Isto é para ti, rapaz. Plantar sem esgotar a terra como a vida sem esgotar o espírito. Liguei-lhe à noite, voz ecoando pela linha. Avô, conta mais. Vou usar isso no meu ensaio de admissão. Ele ria, partilhando dilemas adolescentes, amores incertos, amizades volúveis, e eu aconselhava com sabedoria colhida de décadas. As raízes fortes vêm de solos testados, não de calmarias eternas. Enquanto isso, os bolseiros evoluíam em ritmos próprios. Clara, a futura enfermeira, enviou um vídeo de uma simulação hospitalar em Lisboa, onde salvava um paciente fictício com precisão cirúrgica. Senhor Antônio, isto é graças à bolsa. Cursos práticos que me preparam para urgências reais, como as que o senhor enfrentou no derrame. Respondi com uma carta manuscrita, contando da minha recuperação. Clara, cuida com o coração. As mãos curam corpos, mas a empatia cura almas. O futuro veterinário, um rapaz chamado Rui de uma aldeia beirã, partilhava fotos de estágios em quintas, vacas tratadas, cães resgatados. Quero especializar-me em animais de quinta, honrando as suas oliveiras. Cada atualização era um eco amplificado da minha escolha. Não doação estéril, mas ignição de fogos que iluminavam caminhos alheios. Luiz apareceu inesperadamente numa tarde nevosa, casaco salpicado de flocos, expressão mista de desconforto e determinação. Não para confrontar, mas com uma garrafa de vinho da quinta. O meu vinho, colhido por mãos que outrora traíram. Pai, prova, este ano saiu bom, apesar de tudo. Sentamo-nos na cozinha modesta, copos tilintando, e pela primeira vez em anos, conversamos sem armadilhas. Ele admitiu dívidas acumuladas. O negócio de imóveis de Sofia falhando com a economia instável. Não foi só ganância, foi pânico, pai. Achei que a quinta salvava tudo. Não perdoei de imediato. Palavras não apagam atos, filho. Mas ouvi, vendo vulnerabilidades que o mimado caçula escondera. Partiu com um aceno. Diz ao Tiago que o amo. E eu ponderei. Talvez a neve cobrisse feridas, permitindo brotos novos. A primavera insinuava-se quando organizei um encontro no lar. Não festa, mas workshop de jardinagem para idosos, usando sementes do meu varandim. A irmã Margarida ria. Senhor Antônio, transforma-nos em agricultores urbanos. O senhor Joaquim, rodas atoladas na terra fofa do jardim renovado, plantava com entusiasmo. E isto faz-me lembrar o mar, sementes como redes lançadas ao futuro. Dona Rosa colhia ervas para infusões, tecendo laços com histórias partilhadas. Da escola em Trás-os-Montes, chegou um pacote. Artesanato infantil, bonecos de palha representando o benfeitor das montanhas. O professor Eduardo anexara. Eles plantaram um jardim escolar em sua honra, flores desabrochando como os sonhos que fomentou. Teresa surpreendeu-me com uma viagem conjunta a Lisboa. Museus, fados ecoando em tavernas,
reconectando laços maternos. Pai, a mamã ficaria orgulhosa. Vês como voas alto? Paulo juntou-se, discutindo filosofia em cafés. A tua espiral é platônica, pai. Ascensão à forma pura do bem. Netos brasileiros anunciados para verão. Planos de piqueniques na praça, histórias à sombra de árvores que eu plantara metaforicamente. Ana, dos ambientes, convidou-me para um seminário no Douro. Vinhas revigoradas por técnicas dela. Venha ver, senhor, o seu legado em folhas verdes. Reflexos no vidro embaçado. A espiral girava, entrelaçando passados com futuros imprevisíveis. Catarina ecoaria. Continua a tecer amor. Ressoa em ti esta teia invernal derretendo em primaveras? De que horizonte captas estes brotos emergentes? À medida que os brotos emergentes no varandim desafiavam o degelo caprichoso, insinuando folhas tenras contra o cinzento persistente, uma onda de inquietude criativa invadiu-me, impulsionando ações que transcendiam o previsível. Decidi, num capricho matinal enquanto o sol tímido furava nuvens, embarcar numa colaboração improvável com o clube de caminhadas. Não trilhos rotineiros, mas uma expedição fotográfica pelos recantos esquecidos de Braga, capturando ruínas romanas, semi-enterradas e fontanários musgosos que sussurravam segredos medievais. Equipado com uma câmara digital barata, presente de Paulo, registrava texturas. Pedras gastas como peles envelhecidas, sombras dançando em arcos góticos, e partilhava com Dom Evaristo, que editava as imagens num computador antigo, transformando-as em postais virtuais enviados aos bolseiros. Antônio, isto é arte viva! Component placement, exclamava ele, olhos faiscando atrás de óculos embaçados. Envio uma para a Clara. Uma ponte romana, símbolo da tua ponte de esperanças. Essa veia artística desabrochou para além. Inscrevi-me num ateliê de cerâmica na associação local, moldando argila úmida em vasos irregulares, inspirados nas sementes brasileiras. As mãos, outrora calejadas só de inchadas, agora dançavam com o barro, criando peças que doei ao lar. Potes para flores no jardim da irmã Margarida, onde o senhor Joaquim os enchia de terra, plantando ervilhas doces que brotavam como promessas. Isto cheira a renascimento, senhor, dizia Dona Rosa, vidrando um dos meus vasos com cores terrosas. Os idosos, animados, formaram um círculo de contadores de lendas, onde eu narrava episódios da Quinta Perdida. Não com amargura, mas como fábulas de resiliência. Com Luís como o lobo astuto que aprende a uivar menos alto. Tiago, o neto redentor, tornou-se cúmplice nessas narrativas. Visitava-me com um bloco de desenhos, esboçando as minhas histórias em quadradinhos sequenciais, como uma banda desenhada caseira. Avô, olha, tu és o herói, plantando sementes contra ventanias. Ríamos, traçando painéis onde Catarina aparecia como espírito guardião, folhas tropicais, entrelaçando vinhas minhotas. Ele confidenciava dilemas, pressões escolares, o pai distante que agora murmurava desculpas veladas durante jantares familiares. O pai mudou o tom. Avô, fala de ti com respeito. Diz que a Quinta ensina lições duras. Ponderei. Talvez Luís, regando as oliveiras relutantes, absorvesse o veneno da culpa, transmutando-o em fertilizante para relações remendadas. Os horizontes expandiram-se com uma carta de Rui, o veterinário em formação. Convidava-me para um dia de campo numa quinta perto de Viseu, tratando cavalos resgatados de maus tratos. Apanhei o autocarro ao alvorecer, paisagem desfocando em verdes borrados, e cheguei a pastagens ondulantes onde Rui, luvas sujas e estetoscópio ao pescoço, curava um potro manco. Senhor Antônio, veja. Injeções pagas pela bolsa salvando patas que correm livres. Caminhamos por estábulos cheirando a feno fresco. Ele explicando diagnósticos, parasitas, fraturas. E eu comparando a animais da minha juventude. Vacas teimosas como filhos ingratos. Almoçamos pão com queijo sob um carvalho centenário partilhando visões. Quero clínicas móveis para aldeias remotas, honrando o teu legado rural. De regresso, o apartamento pulsava com ecos. E-mails de Miguel brasileiro, descrevendo sementes germinadas no seu quintal tropical. Pai, crescem fortes como tu. E planos para a visita iminente, com netos ansiosos por o avô fotógrafo. Teresa organizou uma videochamada coletiva. Paulo debatia simbolismos das minhas cerâmicas. Ana enviava dados ambientais do Douro. Vinhas revigoradas, senhor.
o teu investimento em mim floresce em uvas sãs. Clara partilhava casos clínicos anônimos. Uma idosa como a Dona Rosa, salva por técnicas que aprendi graças a ti. Luiz cruzou o limiar numa noite de chuva miúda, não com vinho, mas com um álbum antigo. Fotos desbotadas da família na quinta, Catarina sorrindo entre oliveiras. Pai, lembras? Talvez possamos adicionar páginas novas. Não era rendição total, mas uma oliveira estendida. Aceitei, folheando memórias sem acusações, vendo nele reflexos do caçula mimado que fora, agora podado pela realidade. Tiago ajudou a digitalizar, murmurou. Saí dali com um nó desfeito. Perdão não era esquecimento, mas espaço para arrebentos conjuntos. A primavera explodia em flores no varandim quando o clube de caminhadas propôs uma exposição. As minhas fotos emolduradas na biblioteca, ao lado de cerâmicas e desenhos de Tiago. Vizinhos aplaudiam, Dom Evaristo discursando. Antônio tece tapeçarias de vidas entrelaçadas. A irmã Margarida trouxe idosos em excursão. O senhor Joaquim rodando pela sala, admirando. Rui enviou uma foto de potro curado. Clara, um certificado de curso. Miguel anunciou voo marcado. Chegamos em breve, pai herói. Na quietude noturna, argila secando nas mãos, via a teia expandir-se. Fios de cerâmica, fotos, sementes, curas, todos entretecidos num mosaico imprevisível. Catarina piscaria o olho. Tecer é viver, amor. Vibra em ti este mosaico primaveril. Tecelão de horizontes? De que panorama absorves estes fios florescendo em padrões inesperados? À medida que os padrões inesperados florescem nos fios do mosaico primaveril, uma brisa carregada de pólen invadiu o apartamento, agitando as cortinas como véus de um teatro improvisado, onde o ato seguinte se desdobrava em surpresas que desafiavam qualquer script pré-escrito. A exposição na biblioteca evoluiu para algo maior. Um festival comunitário improvisado, com as minhas fotos projetadas em telas improvisadas de lençóis brancos, cerâmicas expostas em pedestais de caixotes reciclados, e desenhos de Tiago animados em flipbooks manuais que os visitantes folheavam com exclamações de espanto. Dom Evaristo assumiu o papel de curador entusiástico, narrando aos curiosos. Aqui, vejam como o Antônio transforma traições em tapeçarias vivas. Cada foto uma janela para almas resgatadas. Crianças da vizinhança, atraídas pelo burburinho, pintavam murais inspirados nas sementes tropicais, misturando cores como se fundissem Minho com Amazonas, num caleidoscópio caótico. Essa efervescência atraiu olhares inesperados. Um jornalista local, de um jornaleco regional, apareceu com bloco em punho, entrevistando-me sobre o velhote que reinventa legados. Não posei de herói, contei cruamente da quinta usurpada, das doações como antídotos ao veneno familiar, das cerâmicas moldadas de argila que outrora seria lama pisada. É sobre tecer redes, não nós cegos, disse-lhe. E o artigo saiu dias depois com título poético: De oliveiras traídas a mosaicos de esperança. Leitores anônimos enviaram cartas, uma viúva de Guimarães compartilhando perda semelhante, um jovem artista propondo colaboração em murais urbanos. Respondi a todas, tecendo correspondências que se ramificavam como raízes subterrâneas, conectando desconhecidos em uma malha de solidariedade invisível. Tiago elevou o jogo. Digitalizou os flipbooks num app rudimentar, criando animações curtas que circulavam em redes sociais locais. O Avô Tecelão, chamava-se a série, com episódios onde eu combatia dragões de ganância com fios de bondade. Ele ria editando no meu sofá. Avô, viraste meme positivo. O pai viu e murmurou que talvez haja lições em cartoons. Luiz, por sua vez, evoluiu de murmúrios a gestos concretos. Enviou uma caixa de ferramentas antigas da quinta, enxadas enferrujadas, podadeiras que eu usara décadas, com nota. Para as tuas criações, pai, talvez cortem mais que ervas daninhas. Não era confissão plena, mas um podar de orgulhos, permitindo que brotos de diálogo emergissem. Convidei-o para o festival. Veio relutante, misturando-se à multidão, olhos fixos nas fotos do lar e da escola. Mudaste o jogo, pai, sussurrou ao partir, mão no meu ombro. Toque breve, mas elétrico como faísca em palha seca. Os bolseiros responderam ao artigo com iniciativas próprias. Rui organizou um webinar sobre saúde animal rural, convidando-me como orador virtual. Falei de vacas teimosas e lições de paciência. Tela piscando com rostos jovens ávidos. Clara montou uma campanha de doação de sangue em Lisboa, dedicando-a
Ao Senhor que doa mais que euros, doa futuros. Ana do Douro plantou uma videira híbrida em minha honra, enviando mudas. Cresce resistente como o teu espírito. Miguel Brasileiro desembarcou enfim, com netos barulhentos que corriam pelo apartamento, plantando sementes nos vasos, questionando. Avô, como teces sem tear? Contei-lhes fábulas misturadas. Catarina como fada das oliveiras. Luís como o lobo que aprende a pastorear. Jantares familiares ganharam sabor novo. Teresa cozinhando pratos alentejanos misturados com minhotos. Paulo declamando poemas improvisados sobre mosaicos vivos. O verão insinuou-se com calores suaves quando o clube de caminhadas evoluiu para expedições noturnas. Trilhos iluminados por lanternas, caçando estrelas em céus limpos, onde Dom Evaristo apontava constelações como mapas de destinos tecidos. Antônio, o teu mosaico é cósmico, fios estelares ligando pontos distantes. Uma noite, sob Órion, refleti na teia completa. A quinta perdida como catalisador. Doações como estrelas guias. Família remendada como galáxias em colisão lenta. Luís juntou-se uma vez, passos hesitantes no escuro. Pai, talvez eu teça ao teu lado devagar. Não forcei, deixei o tempo fiar. No lar, os idosos criaram um coro improvisado, cantando fados adaptados com letras sobre renascimentos. O senhor Joaquim dirigindo da cadeira, voz rouca ecoando gratidão. Da escola, vídeos de colheitas no jardim escolar. Crianças colhendo tomates, gritando para o benfeitor. Rui graduou-se cedo, abrindo clínica móvel. Clara salvou vidas em emergências reais. Ana publicou artigos sobre vinhas sustentáveis. Anos rodaram como rodas de cerâmica, mosaico expandindo em padrões fractal. Netos tecendo suas teias. Luís reconciliado em gestos quietos. Legados florescendo em vidas tocadas. Catarina aprovaria tecendo do além. Fios eternos, amor. Faz sentido esta teia cósmica, fiandeiro de estrelas. De que constelação captas estes padrões dançando em infinitos inesperados?